Muito boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, o negócio é o seguinte, o jogo é grande? Então chama ele. Aí, coroação do Bruno Henrique, camarada. O homem decidiu de novo. A gente ficou de olho nele, nesse jogo contra o Internacional. Daqui a pouco, tudo que o BH fez em detalhes pra você. O Flamengo venceu, né, por 1-0 no Maracanã, não foi aquele jogão, mas largou na frente nessas oitavas de final da Conmebol da Libertadores. Haja memória nos aparelhos celulares de toda essa gente. Um exagero de emoções para armazenar. Do protocolo de entrada dos times ao apito final, tudo é imperdível. Na maior competição do continente, Flamengo e Internacional ocupam a cena, são protagonistas. Tricampeão de cá, bicampeão de lá, a sorte tá lançada. Jogo grande é assim, corpos demais em espaços de menos. Subir ou não subir, Léo Pereira contra Vitão. Esse Flamengo em câmera lenta não se viu a olho nu no primeiro tempo. Dominante, rápido, envolvente, difícil de acompanhar. O Inter não tinha tempo, não tinha campo, não tinha bola. Com ela do lado direito do campo, o Luiz Araújo parece que está na sala de casa, de tão à vontade. Rocher fechou a porta. Luiz Araújo recebeu pela direita, clareou para canhota, bateu pro gol, Rocher, sensacional! Do outro lado, Samuel Lino é novo na vizinhança, mas já virou ponto de referência. Se ele tá livre, de algum jeito a bola vai chegar. Primeiro jogo do atacante numa edição de Libertadores. Para Jorginho e Emerson Royal, primeira vez também. Muito bem-vindos, mas nada como a intimidade de um especialista. 27 minutos, primeiro tempo, Luiz Araújo, levantamento, Bruno Henrique! O Bernabé de verdade tentou, mas foi tirado do caminho e desistiu. O Alexandro conteve o Vitão e protegeu o Bruno. Bruno Henrique! É o 9 da cabeçada espetacular no Maracanã! Vontade de fazer o segundo não faltou, nem chance. A cabeçada do Plata assustou o Rocher. Bruno Henrique brigou, abriu espaço, mas também ficou no quase. Fizemos um grande primeiro tempo, tivemos muito volume, criamos muita chance para fazer gol e, infelizmente, só fizemos um. Bom, ou felizmente, né? Felizmente, porque o Flamengo do segundo tempo foi desencontro. Erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle. O Colorado se encheu de vontade, de coragem e tentou fazer pressão. Felipe Luiz viu o nível técnico do time dele despencar. O Inter também mudou na segunda parte, nos colocou muita dificuldade, veio com bastante intensidade e isso nos dificultou bastante. Cebolinha e o estreante Carrascal entraram, provocaram uma leve melhora, mas sem empolgar, assim como o Pedro. Na chance mais clara do segundo tempo, aos 43, Luiz Araújo pegou bonito e Rocher evitou o pior para o Internacional. Rocher, sensacional! De perna direita para defender. Num confronto desse tamanho, com tanto em jogo e 68 mil presentes no Maracanã, os rubro-negros festejam a vantagem na saída do estádio. É vantagem mínima, mas pode ser fator decisivo. Semana que vem, no Beira-Rio, o Flamengo se classifica com um empate. Conseguimos a vantagem, uma pequena vantagem, mas que nos dá o primeiro passo para a classificação. A gente sabe que a gente toma poucos gols, então vamos para lá para isso. Não tem nada definido, está totalmente aberta e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer. Foi só o primeiro dos 3 encontros seguidos que eles têm na agenda. Domingo pelo Brasileiro. Na quarta-feira, a volta da Libertadores. Você rubro-negro, você colorado, celulares apostos. Mas a vaga nas quartas, só um vai curtir. Flamengo, gente, jogou 49 vezes esse ano. Foram só 7 derrotas, 28 gols sofridos, bons números, né? E uma única derrota por mais de um gol de diferença
aquela derrota contra o poderoso Bayern de Munique lá nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, aquele 4-2, né? Ou seja, é difícil demais fazer gol no Flamengo. 1-0, então, é uma vantagem que parece pequena, mas o Inter vai ter que ralar muito para reverter, né? Eu vou considerar um placar justo se a gente for levar em consideração o primeiro tempo do Flamengo e o segundo tempo do Flamengo. Sim. O primeiro tempo do Flamengo foi assim, avassalador. O Flamengo foi muito melhor que o Internacional, inclusive chegando a 81% de posse de bola e chegando bem ao ataque, só que novamente tendo aquele velho defeito que a gente vem comentando sobre o Flamengo. Não consegue converter as oportunidades em gol, não consegue botar a bola na rede. Muita posse de bola e acaba se tornando, que a gente brinca aqui, ou particularmente eu brinco, um time arame liso. Só que nem foi o caso ontem. Sim. De fato, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo, caiu de produção. Foi um Flamengo totalmente diferente. E aí eu entendo a crítica de alguns torcedores em relação a isso. Só que, gente, não dá para você manter o primeiro tempo do Flamengo até o último minuto de jogo. É impossível. É desumano. Como é que o cara vai manter a mesma intensidade e fazendo substituições? Não tem como fazer isso. Só que assim, eu entendo, repito, as críticas em relação a isso. Só que, mesmo caindo de produção, Fernandinha, o Flamengo não deu chances ao Internacional. O Internacional não esteve perto de vencer o jogo, até mesmo empatar o jogo. Muito pelo contrário, o Flamengo novamente saiu de campo sem sofrer um gol. Ou seja, foi a partida de número 30 na temporada que o Flamengo não sofre gol. Isso não mostra só o poder defensivo dos zagueiros ou dos laterais. É do esquema tático montado pelo técnico Felipe Luiz, na recomposição defensiva de alguns jogadores, como Samuel Lino, o próprio Gonzalo Plata, que eu sempre defendo aqui, mas de fato ontem não fez uma grande partida. E eu vejo alguns criticando o Felipe Luiz, mas a vitória tem dedo dele, porque ele começa com o Bruno Henrique, o que foi uma surpresa na escalação, porque ninguém imaginava que ele fosse deixar o Pedro no banco de reservas, mesmo não tendo o Arrascaeta. Inclusive, isso precisa ser dito. O Flamengo conseguiu um resultado positivo no jogo de ida da Libertadores, das oitavas de final da Libertadores, diante de um time que é difícil, embora esteja vivendo uma crise, a gente sabe disso, mas é um bom time, é muito bem treinado, sem Arrascaeta, sem Pulgar, só tinha o Jorginho de titular, na lateral direita não tinha mais o Wesley, e aí o Emerson Royal, que acabou de chegar, acabou sendo vaiado, a gente pode até falar depois sobre isso, o Varela entra no lugar dele, porque ele saiu lesionado, mas não é o mesmo poder ofensivo de outro, do Wesley, que antes a gente conseguia ver. Então, assim, é um Flamengo ainda passando por uma mudança no time. Está passando por mudança. O Luiz Araújo ontem, eu vi alguns criticando de uma maneira extremamente injusta, porque ele fez boas jogadas, inclusive a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo foi com ele, porque o Rocher fez uma defesaça. Então, assim, diante de um Flamengo que está passando por mudança no time, e mesmo caindo de produção no segundo tempo, eu considerei a vitória justa. Poderia ter sido um placar melhor? Poderia. Chegar lá no Beira-Rio mais confortável, mas não conseguiu. Mas pelo menos saiu de campo com a vitória, que era o mais importante. Nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Abençoadas e abençoados. Eu tô chegando com tudo na tarde dessa quinta-feira, com muitas informações diretamente aqui do canal Diário do Flamengo. O Flamengo consegue a primeira vitória, dá um passo muito importante para a grande classificação na Copa Libertadores diante da equipe do Internacional. Ontem, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Ontem, muitos torcedores do Internacional começaram a comemorar após o Flamengo ter vencido o Internacional apenas de 1-0. A torcida do Internacional acredita que lá eles podem reverter o placar. E o Flamengo tem que abrir os olhos. O Flamengo tem que ficar ligado. Não será um jogo fácil. O time do Flamengo é arame liso, demora muito para fazer gol. E quando faz, é 1-0, somente gol de cabeça. Então, assim, tem pontas que chutam muito pouco no gol, sabe? O Samuel Lino é um cara que dribla muito, mas ele tem que chutar mais no gol. Assim como o Luiz Araújo tem que trabalhar mais, tem que forçar o goleiro do Internacional ou goleiro de qualquer time a trabalhar mais. Esse é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Quero saber a opinião de todos vocês. E falando agora sobre o Mercadão da Bola, a Lazio e o Tati Castelhano vão estar com uma reunião marcada para daqui a pouco, para ambas as partes chegaram a um acordo e o atleta vir jogar no Flamengo. Então, assim, o Flamengo, vou falar uma coisa para vocês, essa é a contratação top. Tati Castelhano chega para ser titular do ataque do Mengão. Esse cara vai fazer muitos gols. Essa que é a verdade. Eu tô na expectativa muito boa e que o Flamengo consiga, né, ter sucesso na contratação do Tati Castelhano. O staff do jogador está forçando essa saída, o jogador está forçando essa saída. A mulher do jogador é brasileira, então, assim, facilitaria ainda mais o negócio. Então eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa chegada
de Tati Castelhanos ao Mengão é uma boa ou não é uma boa? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, saudações rubro-negras, e a se inscrever no canal, deixar o like, agradeço a todos, fiquem com Deus!